pastor na Assembleia de Deus Campo de Campinas, teólogo, mestre em ciência da religião e professor do IBCamp. Boa tarde, pastor Ricardo Nascimento. Boa tarde, Márcia Alves. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paz FM. Um prazer estar aqui novamente. Um excelente tema para debatermos hoje. Como cientista da religião, eu falo isso sem medo de errar. Todas as religiões têm propostas de paz. Acreditem, eu vou encontrar no satanismo uma proposta de paz lá. Não estou dizendo que é plena e nem que eu concordo plenamente, mas existe essa proposta lá dentro. A questão é, eu preciso conviver bem com todas as pessoas, independente de filosofia ou de religião. Então, tolerância é necessária para que possamos viver bem em sociedade. Eu preciso estabelecer um limite aqui entre conviver bem com um vizinho que professa outra religião e eu me misturar com a religião do outro, ou ignorar o meu chamado missionário, Marcos 16, ide por todo mundo, para o evangelho a toda criatura. Mas esse ide por todo mundo, ele deve também estar sujeito a uma boa convivência social. Se eu não consigo conviver bem com o meu vizinho por conta de religião, pregando para ele, eu não vai conseguir pregar, não vai converter jamais. Acho que esse é que é o limite. O estar em conflito com os próximos de outras religiões é sinal de intolerância religiosa. Pleno sinal de intolerância religiosa e de desrespeito às Escrituras. Romanos capítulo 12 diz, façam o possível para viver em paz com todos. Nós cometemos o frequente erro de ser dogmáticos, né? O que é isso? É eu achar que a cultura específica da minha igreja está acima de todas as outras. E aí eu tenho um problema. Eu deixo de pensar que aquele irmão de outra denominação, de outra igreja, não tem a mesma fé que a minha, não merece o mesmo respeito que o meu. E isso enfraquece o evangelho, enfraquece a igreja. Veja só, nós precisamos nos unir nos pontos que nós concordamos. Se o ponto de discordância é secundário, que ele fique em segundo lugar e eu conviva bem com todos. Quando os evangélicos eram, lá na década de 1900, 5% da população brasileira não representavam uma expressão política. Hoje, nós somos 40% dos evangélicos no Brasil. E quando a igreja começa a votar no mesmo candidato e consegue eleger prefeito, governador, vereador, isso chama a atenção da oposição. Peraí, esses evangélicos vão fazer o que querem aqui? Eles vão decidir a eleição? Vão decidir a eleição? Vão mudar o rumo do país? Não posso aceitar isso. E aí começa uma jogada marxista muito clássica. Vamos jogar eles contra eles. Vamos acusá-los do que nós somos, para tentar dividir os cristãos, para que deixe de representar uma ameaça política contra eles. Homofobia, discurso de ódio a quem é homossexual, eu não vejo isso sendo praticado por cristão nenhum. Eu não vejo um pastor, um padre, dizendo, vamos agredir homossexuais nas ruas, vamos quebrar, vamos naquela igreja inclusivista, aquela igreja de homossexuais, e vamos lá e vamos bater em todo mundo. Isso não acontece. Pelo contrário, né? Nós somos extremamente tolerantes até demais. Nós somos tão tolerantes que quando naquela parada gay foi feito uma manifestação usando símbolos católicos dentro das vias sexuais, ninguém fez nada. O ataque ao Charlie Hebdo aconteceu por uma charge a Maomé. Eles ameaçaram, Charlie Hebdo fez de novo e a resposta foi aquilo, foi o atentado. No Brasil não aconteceu nada. Agora, a Bíblia contém princípios que nós entendemos que agradam a Deus. Uma vez que eu defendo esses princípios, eu sou chamado de homofóbico e sou colocado no mesmo grupo de um camarada também homossexual que invade uma boate gay em Orlando e mata aquela quantidade de pessoas lá. Então esse é um ponto. Eu quero saber quantas denúncias, quantas queixas policiais existem de um cristão que atacou homossexual por motivo de homossexualismo. Não existe. Muitas vezes o próprio homossexual, ele está incomodado com a situação, quer deixar de ser, procura uma igreja e ele é agredido pelos próprios colegas homossexuais. Agora, quer falar de intolerância? Em todas as edições da Parada Gay, isso procura notícia em qualquer jornal, consegue fazer isso, qual que é o destacamento policial
para esse evento, para cobrir esse evento. Quantos casos tem de roubo, de violência, de abuso sexual na parada gay? Se eu comparar com a Marcha para Jesus, até hoje eu não tenho um caso. Não há o destacamento policial é mínimo para atender a Marcha para Jesus. Tem mais bombeiro em ambulância, preocupado em quem vai pegar uma insolação, vai desmaiar por causa do evento em si, do calor, do que por causa de agressão. Isso não acontece. Eu participei de um evento mês passado, no Prozicamp, em Anápolis. Devia ter cerca de 1.000 pessoas, um show evangélico lá. Tinha um segurança na porta olhando a entrada. E a paz? E tranquilo. Chegou a acabar a energia 2 vezes, problema com o transformador, e não teve ninguém questionando que a bolsa sumiu, de que o celular sumiu, nada, a energia acabava, tudo continuava. Eu vi gente esperando na fila para pagar. Já tinha comida, a energia acabou, não tinha comprado, estava esperando. Eu quero saber em qual evento não cristão esse tipo de coisa acontece. Eu quero comparar o destacamento policial que foi reservado para a Vila Mix. Nada contra o evento. Número de ocorrências? E o número de ocorrências, nada contra o evento em si, mas eu sou um pastor evangélico, eu preciso guardar pelos valores da Bíblia. Eu quero que compare isso com um evento como a Igreja Videira faz lá no Serra Dourada. Uhum. Compara. 55.000 pessoas. E nós somos intolerantes, somos homofóbicos. O congresso da Umadelgo, né, quando terminou 5 dias de congresso, eu estava lá e entrevistei o comandante do policiamento, né, e ele dizendo que não houve nenhuma ocorrência. Isso. Né? 5 dias de evento. Ocorrências policiais são públicas, qualquer um pode investigar, pode saber o que aconteceu. É que uma vez que eu defendo princípios bíblicos, eu preciso contrariar quem também contraria a Bíblia. Nesse momento, a Bíblia passa a ser juíza e mestra da minha vida, das minhas decisões. Mas é das suas decisões, isso não lhe permite decidir sobre a vida do outro, senhor? Mas aí eu tenho uma questão. Quando eu tenho um país em que 40% é evangélico, em que 70% é cristão, e aí eu vou unir católicos e evangélicos e judeus cristãos e toda essa gama que existe no nosso país, espírita kardecista, eu tenho um grupo de pessoas que entende que os ideais de Cristo são os ideais da sociedade. Aí a sua pergunta vai ser: mas meu país não é um Estado laico? Sim, é um Estado laico. E na próxima pergunta, como é que o senhor antecipa a pergunta assim? Foi uma revelação mediúnica. O que acontece? O Estado laico significa basicamente 2 coisas. Significa que o Estado não tem religião oficial. Portanto, e é o segundo pilar, é que a religião não interfere nas decisões políticas. Acontece que o Congresso não pode ser laico, porque os deputados que estão lá foram eleitos para representar quem votou nele. Segmentos da sociedade. Então, qual é o segmento que tem representação no Congresso? É o segmento cristão. Então, as leis são feitas com os ideais cristãos. De acordo com a maioria da sociedade. Mas eu não falei como cristão. Eu vou citar aqui o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, século XIX, de que democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos da minoria. É livre a manifestação de pensamento e de crença, sendo vedado o anonimato. Meu nome já foi dito aqui. Veja só, eu não tenho hoje o direito de dizer para o meu filho, eu prefiro que você seja heterossexual. Se eu disser isso, é homofobia. Eu não tenho o direito de não ser, eu só tenho o direito de ser. Aí surge aquela piadinha, talvez seja de mau gosto. Ainda é permitido ser hétero? Ou já é proibido? Porque o meu direito... Só falta proibir, né? Isso, porque o direito dele de ser, e se ele quiser ser, que será, e eu não vou fazer nada para impedir isso, ele está sendo maior que o meu direito de não ser. Está sendo a ideologia deles, ou de alguns, que muitos homossexuais são tolerantes, e eu trabalhei com alguns, nunca tive problema de relacionamento, mas que tenta se impor sobre mim. Uma vez que o meu direito não é respeitado, aí eu tenho um problema. A questão é que muitas vezes o que nós temos é uma resposta. Porque uma vez que um deputado tem como bandeira política a sua opção sexual, a sua orientação sexual, qual que é a minha resposta? É abrir a Bíblia e dizer, eu não posso aceitar porque a Bíblia diz que não é assim. Você quer entrar com orientação para iniciação sexual para criança de 5 anos de idade em escola pública? Não posso aceitar.
Então, muitas vezes eu sou tido como alguém intolerante, mas eu estou apenas respondendo a essa ameaça contra a moral cristã. Então, esse é que é o ponto aqui. E então, o direito de ser cristão, né? Porque daqui a pouco só falta isso, né? Sem dúvidas, eu acabo sendo impedido de exercer os meus ideais cristãos, porque tem alguém, em nome da liberdade dele, sucumbindo à minha. E ele esquece do que o Rousseau pregou, de que deve ser respeitado o direito da minoria. Ainda que eu fosse minoria enquanto cristão no Brasil, eu deveria ter o meu limite, a minha liberdade respeitada, e não está sendo. Acredito que para encerrar esse debate aqui, temos que esclarecer que é muito fácil institucionalizar o ódio. Como é que se dá isso, né? Eu divido o Brasil entre petralhas e coxinhas, e pronto. E eu não avalio o indivíduo. Então, uma vez que eu digo os católicos, os evangélicos, os neopentecostais e os espíritas, eu deixo de avaliar o cidadão, a pessoa em si. Então, a chave para essa tolerância é eu olhar para a pessoa e não para a instituição. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Mas isso não quer dizer que eu vá aceitar as suas ideias, mas eu darei o direito de falar e que eu posso viver bem com ideias diferentes. A chave é sempre essa, porque uma vez que eu diga assim, os homossexuais são intolerantes, e de repente você tem um vizinho, um colega de trabalho que é homossexual e que é muito intolerante. Os muçulmanos são intolerantes, e eu posso ter um colega de trabalho que é muçulmano, que confessa o Islã, e que é muito tolerante, e que é um bom amigo, um bom vizinho, por que não? Então, o segredo está em não generalizar. Não generalizar, jamais. E avaliar a pessoa em si. E, seguindo o conselho de Paulo em Romanos capítulo 12, no verso 18, façam o possível para viver em paz com todos. E eu não sei se eu tenho essa autoridade, mas eu completo o apóstolo Paulo. Se eu tiver inimigos, que seja por vontade do outro e não pela minha.